Foi dada a largada para mais um IndyCarCast, o seu podcast sobre indicar. A seguir você vai ouvir um trecho do nosso último programa que está inteiraço lá no Spotify, no iTunes e também em outros serviços de streaming. Então, curte aí. A gente começa já direto ao ponto, tratando do resultado da corrida, tratando de mais uma vitória de Scott Dixon. Lanço a pergunta para vocês. Já dá para dizer que pintou o campeão? Bom, antes de começar, né, esclarecer aqui, não é uma provocação pro Daniel, é que realmente muita gente que viu a corrida e comentou aí na tarde de hoje, criticou a corrida, mas na minha opinião foi uma boa corrida. Não pode não. Não. Realmente teve muita gente que criticou, eu acompanhei aqui nas redes sociais, eu pude presenciar as críticas aí. Mas sim, na minha opinião, já pintou um campeão. O Dixon, quando começa desse jeito, ninguém segura. E duas vitórias do jeito que foram, dominantes assim, parece que todo mundo não pegou a manha ainda do carro novo, né, com o Aerospring, e ele já pegou. E aí sai de baixo. Olha, eu concordo em partes aí com o João, que é realmente difícil segurar o Dixon quando começa assim. Mas eu acho que é muito cedo para falar que pintou o campeão. Acho que diferentemente da Fórmula 1, por exemplo, que você teve um treino lá, né? A gente tá gravando na noite de sábado. A corrida vai ser amanhã ainda, mas em um treino você já viu que a Mercedes é muito superior. Na Indy as coisas são um pouco mais, como a gente pode dizer, um pouquinho mais equiparadas, mais equilibradas, né? Mas realmente, começar com duas vitórias desse jeito é para ficar de olho nele. Se o pessoal não abrir o olho aí, vai ficar para trás do Dixon mais uma vez. E não vou dizer a exemplo do que aconteceu no Texas, porque no Texas o Dixon de fato andou rápido o final de semana inteiro. Não fez a pole position, mas estava largando ali na primeira fila. Em determinado momento fez a ultrapassagem na pista em cima do Joseph Newgarden e manteve a sua liderança até o final, sem praticamente sofrer ameaças. Nessa corrida, não, ele veio de um outro ponto, veio de uma outra posição do grid e ficou ainda mais evidente como a estratégia que ele teve com o seu companheiro, vou chamar de companheiro, nem de estrategista mesmo, o Mike Hull, como ela foi bastante acertada e precisa, porque mais uma vez o Scott Dixon ganhou usando essa base. Foi uma vitória com a cara do Scott Dixon e do Mike Hull, e a experiência que a gente tem desses 19 anos de Fórmula Indy acompanhando o Scott Dixon nos permite dizer que essa tem essa identidade, tem esse DNA. Queria jogar isso para vocês, para saber se de fato essa continuidade do trabalho envolvendo o Mike Hull e o Scott Dixon é o diferencial em relação aos outros pilotos, inclusive mesmo da Penske. Olha, sem dúvida que a bandeira amarela foi o maior benefício que o Dixon teve na corrida. Sem dúvida nenhuma isso. Agora, dada a bandeira amarela, ele já tinha feito a parada, inclusive, por isso que ele se beneficiou. Todo mundo que estava na frente foi pro pit, e o Rahal não, porque claramente a equipe da Rahal-Letterman só ia fazer duas paradas. E na corrida a gente tinha gente que ia fazer 3, tinha gente que ia fazer 2, e por causa da bandeira amarela teve gente que fez 4. A grande jogada do Mike Hull nessa corrida não foi na bandeira amarela. Foi quando o Rahal entrou para a segunda parada. O Dixon estava bem melhor que ele ali de combustível, de pneu, tinha tudo para seguir mais, e ele imediatamente entrou logo depois para acompanhar, sabendo que ele já estava com uma boa vantagem. Então ele marcou a estratégia do adversário e conseguiu se dar bem. Claro, o Mike Hull e o Dixon têm a sintonia perfeita porque eles trabalham juntos há muito tempo. E lá na Penske, desde a época do Roger Penske, quando ele trabalhava lá, né, que agora ele se licenciou do cargo, o Syndic e ele ficam rodando de piloto o tempo todo. Chega um piloto novo, eles muda tudo. E daí, por exemplo, o próprio Syndic já trabalhou com o Hélio, com o Power, com o Pagenaud, com o Newgarden, com o Briscoe, com todo mundo que já passou pela Penske, que trabalhou com ele e com o Roger, né? Então, quando o piloto começa a criar a sintonia com o estrategista, aí acaba
acontece a mudança e aí perde todo o ganho que teve desde que foi construído ao longo da temporada. E essa estratégia que o João falou aí, ela foi importante porque os carros estavam com alto desgaste de pneu durante a prova, né? Então, a hora que ele acompanha assim, a estratégia do Rahal, ele já consegue não só acompanhar ali a estratégia, mas já tinha mostrado que o carro estava bom, estava equilibrado, só que se ele ficasse o tempo que ele precisava ficar na pista, talvez os pneus desgastassem mais e o Rahal levasse vantagem nisso. Então, realmente uma tacada de mestre. E assim, a relação de engenheiro e piloto é que nem a gente estava falando agora há pouco, entre a gente aqui. É uma relação de confiança, uma relação que precisa ser construída. É a mesma coisa, por exemplo, no futebol, que você coloca um técnico no time e não dá tempo para ele trabalhar, ele precisa conhecer os seus jogadores, precisa estudar o que fazer. É a mesma coisa nessa relação de engenheiro e piloto. E até o Yuri falou aí que a gente podia comparar essa relação do Dixon, o estrategista dele, com o Chad Knaus e o Jimmy Johnson. Não é à toa que o Jimmy Johnson tem 7 títulos na NASCAR, né? 7, 8, não lembro agora. Mas realmente, você vê, trabalho a longo prazo dá muitos frutos lá na frente. Voltando ao quesito bandeira amarela, se o Scott Dixon não foi aquilo que totalmente decidiu a vitória, mas se também teve aquilo como elemento para o Scott Dixon, a bandeira amarela apareceu como elemento contra pilotos que estavam na frente, como o João Stumano falou. E a gente cita ali o Will Power, o Jack Harvey, mas eu vou me ater ali ao Will Power. Mais uma vez, o Will Power não tendo uma boa corrida. Não vou dizer que não teve um bom fim de semana, porque fez a pole position, estava esperançoso com o carro, mas teve esse episódio da bandeira amarela e depois o Will Power também teve comprometimentos aí com o resultado final. Tanto ele quanto o Alexander Rossi começaram essa temporada para esquecer, João. E isso também está contribuindo bastante para o Scott Dixon, porque Power e Rossi são 2 potenciais adversários ali no pelotão de frente. Pois é. O Will Power tinha a faca e o queijo na mão desde o começo, né? Fez a pole, estava dominando todos os treinos. Isso é bom ressaltar. Só que hoje de manhã, antes da corrida, o Dixon já mostrou que ele tinha o acerto certo, né? Dominou o AMAP. Não é nem que ele dominou, quem estava na frente era o Neil Gardner, ele fez a volta mais rápida lá já quase no fim. Mas ele mostrou que tinha o carro para a corrida melhor. Quando chegou na corrida, o Will Power vinha dominando ainda, mantendo o ritmo desde o começo, porque não teve a amarela, as estratégias estavam rolando, mas ele ainda estava na frente e tal. Quando chegou a parada dele e rolou a amarela, aí começa meio que uma pressão que o Will Power está sentindo já há muito tempo de mostrar resultado. E aí quando ele quer mostrar resultado, ele se atrapalha todo. Aí vira o Will Power de 2009, mais ou menos. Aquele que era horrível. Tinha dificuldade com muita coisa. E não é a primeira vez, quando ele vai fazer uma parada, que ou os mecânicos se atrapalham ou ele se atrapalha. E dessa vez a culpa foi dele. Deixou o carro morrer na saída. E aí comprometeu uma corrida que já ficou comprometida por causa da amarela, que atrapalhou a estratégia dele, de muita gente, que nem o Jack Harvey e o Neil Gardner, enfim. No caso do Rossi, o problema dele é que a equipe não tá dando um carro bom para ele e o azar realmente tá batendo na porta em cheio. Ele teve o mesmo problema agora que ele já tinha tido no Texas, que foi o problema de motor, o problema elétrico. Aí ele foi lá para o pit para tentar reiniciar o carro. No Texas pegou, dessa vez não deu e aí ele teve que abandonar a prova. E inclusive deu problema no carro dele bem na hora da relargada depois da amarela. E ele atrapalhou mais ainda um bocado de gente que ficou presa atrás dele. Eu acho que o Will Power, como o João falou, de algum tempo aí que ele tá devendo o resultado, né? Eu acredito que pilotos assim como o Will Power, pilotos que conseguem ganhar uma Indy, conseguem ganhar um título, com algumas exceções, a motivação deles vai diminuindo conforme vai passando o tempo. É claro que tem alguns aí que ganha uma, quer ganhar 2, 3, 4 e tá sempre com a motivação lá em cima. Mas não parece ser o caso do Will Power. Assim como alguns outros pilotos, parece que ele deu uma
assim, a minha visão, que deu uma certa acomodada, aquela coisa, quando se acomoda, tem gente atrás querendo passar por cima. Acho que é isso. Quanto ao Rossi, realmente é triste ver a Andretti não conseguir dar um carro decente para ele. Porque é um piloto que tem muito potencial e se tivesse um bom equipamento conseguiria brigar com o Dixon aí pelo título tranquilamente. Então, vamos torcer, né? Vamos ver se a Andretti consegue acertar aí. Ainda no assunto Rossi, no assunto Andretti. Pelo menos nesses últimos anos, que a gente teve o Neil Garden sendo campeão, chegando ao bi, no caso, o Alexander Rossi foi o piloto que mais fez frente àqueles pilotos que conseguiram o título. E estava levando a Andretti a um nível bacana ali em relação aos resultados também. O Ryan Hunter-Reay nem tanto, mas não dava para dizer que o Ryan Hunter-Reay comprometia. Mas, pelo menos nesse início de temporada, o que danado está acontecendo com a Andretti Autosport? O que pode ter dado errado na concepção desse projeto de 2020 que está afetando principalmente o cara que tem demonstrado nas últimas temporadas que é o mais capacitado para chegar lá na frente, que é o Alexander Rossi? É complicado. Complicado saber o que está acontecendo, porque a gente não pode nem atribuir a culpa para a montadora, tipo, a culpa é da Honda. Não é da Honda, porque o Dixon tá de Honda e tá dominando o campeonato aí, tá fazendo a festa. A gente não sabe o que está acontecendo dentro da Andretti, a gente não sabe como os engenheiros estão entendendo aí esse carro novo, né, porque a gente vê que só a Ganassi que tá mais ou menos bem aí com o carro novo, todo mundo tá sentindo a dificuldade de se adaptar. Os pneus esse ano também estão bem ruins e está atrapalhando todo mundo em toda a corrida. E o próprio Rossi, eu acho que ele meio que sentiu o golpe de ter quase entrado na Penske ano passado, no final do ano passado, e ter continuado na Andretti esse ano. E aí meio que já pesou um pouco. Agora, sobre o lance do motor, é azar, não tem o que fazer. E pelo que eu já percebi, quando dá problema uma vez, aí vai dar sempre, porque enquanto não trocar de motor, eu não sei. Não resolve. Eu tava pensando nisso esses dias. A gente sempre coloca assim a Andretti ali no mesmo cesto das equipes grandes. Na verdade é que a Andretti não é uma equipe grande há alguns anos já. Se não me engano, o último título foi o Hunter-Reay em 2012, 2013, não foi alguma coisa assim? E, enfim, eu acredito que o problema da Andretti... Eu vi uma vez uma pessoa que eu não lembro quem falou, uma dessas... Deve ter virado coach essa pessoa, uma pessoa famosa nesse meio, dizendo que a gente quer ser bom em alguma coisa, a gente tem que ter um foco, a gente não pode tentar fazer 2, 3, 4 coisas ao mesmo tempo, porque nenhuma delas vai sair boa o suficiente. E eu acho que o problema da Andretti é muito isso. A Andretti ela não foca numa coisa, então ela tem equipe na IndyCar, ela tem equipe, tinha equipe lá na Lights, nas categorias de base, Fórmula E. Mesmo com a equipe da IndyCar, você tem parceria técnica, não sei com quem, você tem piloto pagante e tal. É muita informação, é muita coisa dividindo a atenção da Andretti. Se eles focassem só na Indy e mais em alguma outra categoria, eu acho que as coisas seriam um pouquinho melhor. Para mim tá faltando foco da empresa, tá faltando foco geral de todo mundo ali. Só o detalhe é que, inclusive, na transmissão de hoje o Leish explicou como é que funciona essa parceria técnica aí da Andretti com a Maya Shank, que é a equipe do Jack Harvey. No caso, a Andretti fornece a telemetria dela, fornece amortecedor e outras peças ali pro carro do Jack Harvey. E o Harvey, como tá numa equipe que é inexperiente, então eles meio que não mexem no carro, eles seguem o que a Andretti faz, entendeu? O que não dá para entender é como ele conseguiu largar na primeira fila e o Rossi largar lá no final do grid. E ontem no treino chegar a andar atrás da Foyt. Foi bizarro aquilo. Sobre ter muitas equipes aí, eu acho que é normal. A Penske Ganassi tem equipe na NASCAR, por exemplo. É bom que ela tenha o programa dela no Road to Indy, porque o maior celeiro de pilotos é lá, que as outras equipes não têm tanto dinheiro quanto ela. E é de lá que tá vindo os melhores aí hoje em dia. Essa parte da parceria técnica foi basicamente a mesma coisa que o Alonso tentou fazer ano passado, naquele vexame da Indy 500,
que o pessoal da Kain junto com ele foram até lá pegar os equipamentos do Andretti para colocar no carro e mesmo assim não deu certo. Eu quero a tréplica aqui. Vamos lá. Vamos começar as polêmicas aqui. Não, brincadeira. Assim, eu também acho que tudo bem ela ter o equipe em outro lugar, como tem a Ganassi, como tem a Penske. Só que tanto o Penske quanto o Ganassi, eles têm muito mais dinheiro que a Andretti também. Então eles podem contratar os melhores profissionais para a Indy, podem contratar os melhores profissionais para a NASCAR, podem contratar os melhores profissionais para Endurance. Então, assim, a Andretti não tem esse poder financeiro que essas equipes têm. Então, com certeza, tem engenheiro, tem profissional bom nessas outras categorias, prestando serviços a Andretti nessas categorias, poderiam estar na IndyCar. Então, assim, que você divide muito a atenção, você acaba perdendo um pouquinho. Se eles tivessem, sei lá, pelo menos a equipe na Indy, a equipe na base, ok, nem criticar. Mas eu acho que quando você começa a querer olhar outros horizontes, começa a querer viajar demais, sendo que você ainda não tem a melhor equipe na sua categoria principal, é demais. Tanto o Penske quanto o Ganassi, eles têm as duas melhores equipes na Indy. Então, para eles saírem da Indy e tentar outras coisas, é natural. Para Andretti, acho que hoje não seria esse o caminho. Primeiro, acho que eles teriam que se colocar entre as grandes novamente, aí sim, depois pensar em outros voos. Seguinte, para você continuar ouvindo o programa, vai lá no Spotify, vai lá no iTunes, vai lá nos outros serviços de streaming, o cast tá lá te esperando, tá certo? Muito obrigado pela audiência e cuide-se bem!